7h32, seguimos aqui com outros destaques e informações importantes para você. Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas e da Universidade de São Paulo descobriram como o vírus da Covid manipula as células para se replicar. É um estudo que foi publicado na revista científica Fronteiras em Microbiologia Celular Infecciosa. E para a gente entender a importância dessa descoberta, a gente conversa agora com Érica Pereira Zambaldi, primeira autora do estudo e pós-doutoranda na Unicamp, que está conosco aqui na CNN. Professora Érica, bom dia, obrigado por nos atenderem. Bom dia, obrigado pelo convite. Primeiramente, qual é a importância dessa descoberta, desse estudo, né, apresentado aí pelos pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas e da Universidade de São Paulo, professora? A importância desse estudo é a gente conseguir entender melhor, né, toda a função do vírus e como ele causa essa infecção no nosso organismo, né? Porque é um vírus muito novo, né? Como a gente já sabe, e entender melhor as interações desse vírus com o nosso organismo e como ele faz essa infecção auxilia a busca por novos tratamentos, né? Para a gente conseguir combater aí essa pandemia que vem atrapalhando a nossa vida nesses últimos anos, né? E a gente, Érica, consegue, por exemplo, a partir desse estudo que vocês fizeram, o que a gente consegue tirar aí das vacinas que estão disponíveis, né? Muda alguma coisa em relação à tecnologia que a gente tem hoje? E o que é preciso para a gente conseguir desenvolver essas novas terapias, como você mencionou? Então, quanto às vacinas, o nosso estudo não muda nada em relação às vacinas, elas continuam aí na mesma tecnologia, funcionando, né? A gente viu aí que elas funcionam bem, diminui a quantidade de mortes, né? Mas o grande potencial do nosso projeto aqui, né, desse estudo, é a terapia mesmo, né? Porque as vacinas são voltadas para uma proteína do vírus, que é chamada proteína S, e no nosso estudo, a gente focou na proteína M, que é a proteína de membrana do vírus, por isso ela é chamada de proteína M. E essa proteína M, ela sofre menos mutações do que a proteína S, né? E aí, uma terapia direcionada para essa proteína, ela tende a ser mais eficaz contra diferentes cepas que vierem surgindo do vírus. Professora, qual é a fase que está o estudo? Ou seja, já foi apresentada aí numa publicação científica e a partir daí quais são as fases seguintes para esse estudo, hein? Então, nosso estudo é um estudo super recente, né? Ele começou agora, foi uma descoberta dessa interação, a primeira vez que essa interação foi mostrada, né? E a partir daqui, a partir desse estudo, surgem várias novas perguntas, né? A maioria dos nossos estudos, quando a gente faz uma descoberta, vem muitos questionamentos junto com essa descoberta. E a intenção é aprimorar tudo que a gente sabe, entender melhor como ocorre essa relação desse vírus com essa proteína, testar outros tipos de drogas que podem atuar nessa interação e conseguir diminuir essa infecção. Então, a gente vai continuar com os estudos em cultura de células ainda, para posteriormente, em um futuro, a gente fazer esse teste sobre essa interação em animais. Então, ainda é um estudo mais básico, né, de ciência básica, para no futuro a gente poder desenvolver novas terapias. Uhum. E essas terapias que a senhora mencionou, elas agiriam, por exemplo, assim como as vacinas, para tentar evitar mortes, evitar casos mais graves, ou elas seriam capazes até mesmo de evitar a contaminação pelo vírus, a transmissão do vírus? Seria mais uma terapia para depois que a pessoa está com Covid, ela ter disponível essa droga para não desenvolver a doença mais grave, né? Para continuar com os casos mais leves e não ter essa piora da infecção e chegar a um quadro de internação ou morte. Professora Érica, isso que a senhora está falando só corrobora como foi gigante o trabalho de quem descobriu vacinas, né? Porque, como a senhora disse, esse estudo ainda passa agora por um processo de teste também em animais e etc., até que se chegue no ser humano, até que a gente tenha
uma comprovação também de que isso é importante para o ser humano. Isso só corrobora o trabalho gigantesco que foi feito na confecção de vacinas em tão pouco tempo, né, professora? Porque é um vírus ainda desconhecido, a maneira como ele age também e interage é bem desconhecida ainda, ou seja, tem muita coisa a ser analisada e estudada em torno do tema, né, professora? Sim, sim. A vacina foi, assim, um tempo recorde. Realmente, todos os cientistas do mundo ficaram, nossa, a gente conseguiu fazer tão rápido assim, né? Porque uma vacina demorava mais de 5 anos para ser produzida. E aí, no tempo do Covid, foram uns 8 meses, eu acho, para chegar mesmo disponível. Então, foi o mundo inteiro, várias pessoas, vários cientistas do mundo tentando trazer a vacina, né, ajustar vacinas que estavam sendo desenvolvidas para outros vírus e conseguiram chegar numa vacina muito rápido, disponível muito rápido, tudo devidamente, né, a gravidade de toda a situação. Né? Mostrou então, como é importante essa cooperação também, né, entre os países, entre os cientistas de diversas partes do mundo, justamente para a gente lutar aí contra um inimigo comum, digamos assim, né? E doutora, não sei se a senhora conseguiria explicar para a gente, assim, de forma didática, digamos, para nós leigos, né, como é que como que de fato o vírus ele usa então essas células para se replicar? Tem como a senhora explicar para a gente de uma forma realmente para os leigos? Essa ação, né? Essa ação do vírus que vocês vírus com a célula humana, né? Para essa replicação dele no corpo, né? Cara, eu vou tentar explicar, mas assim, como é um estudo muito básico também, a gente não tem todas as respostas de como ele realmente auxilia nessa replicação. O que a gente sabe é que ele interage com a proteína, com uma proteína do ser humano, né, do organismo humano, e essa proteína, ela atua na replicação do DNA das células e também no reparo do DNA de nossas células. E como ela auxilia, ela ajuda na divisão celular mesmo, e o vírus usa isso de uma forma a favor dele. Ou seja, ela vai continuar replicando nossas células e ele continuar replicando junto com as nossas células. Ou seja, ela vai replicar as células que estão contaminadas ali por ele. Isso, isso. E esse é um estudo apenas com pesquisadores brasileiros ou teve participação de outros países, Érica? Esse foi só com pesquisadores brasileiros. São pesquisadores da Unicamp, né? Tanto do nosso grupo de pesquisa, também do grupo de pesquisa do José Modena, que também é da Unicamp, e do grupo do Armando, que é da USP, né, de São Paulo. Então, foi um estudo que a gente juntou 3 grupos brasileiros, o que eu acho super importante também, para a gente conseguir divulgar a ciência brasileira também pelo mundo, né? Com certeza. E professora, quando a senhora falou ali de novas terapias, né, que até a gente falou bastante sobre isso anteriormente, o que seriam essas novas terapias? A gente já falou que existem as vacinas, que elas fazem então com que a gente não desenvolva os casos graves, e essas novas terapias, segundo a senhora, iriam nesse mesmo sentido, né, para a gente não desenvolver aí casos graves e até mesmo chegando a óbitos. O que poderiam ser essas novas terapias? Olha, a gente está buscando novas moléculas, né? Mas a intenção é buscar por drogas que atuam nessa interação que a gente descobriu, né? A gente já fez o teste com algumas, mas a gente precisa de outras para fazer testes. Então, é impedir que ocorra essa interação e, com isso, fazer com que o vírus diminua a sua replicação, né? Ele não consiga se replicar. E aí, isso não leva à gravidade da doença. Tá certo. Professora Érica Pereira Zambaldi, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui à CNN Rádio. Um bom dia para a senhora. Obrigada, eu que agradeço. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, né? É mais difícil falar de maneira mais tranquila para todo o público, mas eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho desse nosso estudo para vocês. Sem dúvida, bem esclarecedora. Obrigada, professora Érica Pereira Zambaldi, primeira autora desse estudo e pós-doutoranda na Unicamp. Estudo indicando como o vírus da Covid, né, manipula as células humanas para se replicar. E, claro, a partir disso, é um início, como ela destacou. A gente pode ter a possibilidade de novas terapias no futuro para, quem sabe, evitar essa replicação e, consequentemente, combatermos o vírus. A professora destacou muito a questão